Olá pessoal, então no vídeo de hoje eu vou fazer o exercício número 1, letra A da lista, que é uma soma, né? A gente tem que provar por indução, então a gente vai começar com a base. A base, então, a gente pega o primeiro termo da soma e verifica se a gente vai ter uma igualdade com n igual a 1. Então, substitui o n por 1. Aqui do lado direito, né? A gente vai ficar com isso. Ou seja, 1 é igual a 1 vezes 1 mais 1 é 2. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Isso dividido por 6, ou seja, 1 é igual a 6 dividido por 6, que é 1. Ou seja, a nossa base está ok. Hipótese. Nossa hipótese, então, a gente simplesmente substitui o n por k. Ou seja, 1 mais 4 mais 9 mais n ao quadrado é a soma dos quadrados perfeitos, né, naturais, igual a n. Então a gente vai substituir. Falei, né, que não substitui. A gente substituiu o n por k. K vezes k mais 1. 2 vezes k mais 1. Eu falo k, né, pessoal, mas pode ser qualquer variável aí, arbitrária, né? Então aqui para qualquer k pertencente aos naturais esteiros. Bom, muito bem, então essa é a nossa hipótese. E agora a gente vai ter a nossa tese, que vai ser então substituir o n por k mais 1. 1 mais 4 mais 9 mais pontinhos, k mais 1 ao quadrado, igual. Substitui o n por k mais 1, então ele fica com k mais 1 vezes k mais 2 vezes 2 vezes k mais 1 mais 1. Aqui a gente pode até simplificar direto, gente, ó. Isso aqui é 2 vezes k e 2 vezes 1 mais 1, ou seja, a gente fica com 2k mais 3, certo? Fica fazendo a distributiva e unindo os semelhantes. Então, 2k mais 3. A gente pode fazer isso, tá? Sem problemas. E dividido por 6. Bom, então a gente tem que provar essa nossa tese a partir da hipótese. Então agora a gente vai fazer a nossa demonstração. Como eu já falei em aula, né? E nesse tipo de demonstração a gente usa sempre o lado esquerdo aqui da soma, né? E chega ao lado direito. Então a gente vai pegar aqui a soma do lado esquerdo, que é 1 mais 4 mais 9 mais pontinhos mais k mais 1 ao quadrado. Observe que aqui a gente está no 40º passo, né? A gente pode pensar que antes a gente tem o 40º passo, né? O 40º termo da soma, ou seja, 1 mais 4 mais 9 mais k ao quadrado mais k mais 1. A gente não fez nada, a gente simplesmente deixou de maneira explícita o 40º termo dessa soma, certo? E agora a gente tem que observar que aqui do 1 até o k ao quadrado, a gente tem a nossa própria hipótese. E a nossa hipótese está dizendo que esse lado esquerdo é igual ao lado direito. Ou seja, simplesmente a gente vai substituir lá por k vezes k mais 1 vezes 2k mais 1 dividido por 2. Então, k vezes k mais 1 vezes 2k mais 1. Né? 2k mais 1. Tudo isso dividido por 6, né? Por 6. Muito bem. Mais o k mais 1 ao quadrado. Né? O quadrado de k mais 1. Aqui, pessoal, a gente pode observar o seguinte, né? A gente tem uma soma de frações, basicamente, então a gente tira o mínimo, né? Então a gente fica com o k vezes o k mais 1 vezes o 2k mais 1 mais 6 vezes
o quadrado de k mais 1. Bom, o que a gente pode fazer, pessoal? Aqui no numerador, observem que a gente tem esse termo k mais 1, né? Tanto no primeiro termo da soma quanto no segundo. Então a gente pode colocar em evidência. O k mais 1, certo? Então a gente fica com k mais 1 vezes, quem é que sobra aqui do lado do termo do esquerdo aqui, né? É o k vezes 2k mais 1, mais aqui do segundo termo da soma sobra 6 vezes k mais 1, né? Visto que eu tinha o quadrado de k mais 1. E tudo isso, obviamente, está dividido por 6. Se vocês observarem um pouquinho, a gente consegue notar que estamos nos aproximando disso aqui. A gente tem um k mais 1, a gente tem dividido por 6, está faltando chegar neste termo aqui e neste termo aqui. Bom, será que aquela coisa que a gente tem dentro do colchete é exatamente aquela multiplicação daqueles dois fatores? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as distributivas, né? Unir os semelhantes. Então a gente fica com k mais 1, que multiplica. Temos aqui 2k ao quadrado mais k mais 6k mais 6. Tudo isso dividido por 6. Unindo os semelhantes, k mais 1 vezes, vamos lá, fica 2k ao quadrado mais 7k mais 6. Tudo isso dividido por 6. Bom, será que esse polinômio aqui do segundo grau, né, é exatamente aquela multiplicação daqueles dois fatores? Bom, a gente pode calcular as raízes, né, e escrever isso como multiplicação de dois fatores, né? Lembra que uma expressão, né, polinomial do segundo grau a gente sempre pode escrever como a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Então a gente calcula as duas raízes, vamos encontrar aqui esses caras, e o a gente já tem, né? O a é 2, que é o termo que multiplica o x ao quadrado, no nosso caso o k ao quadrado. Então eu vou fazer aqui em vermelho o cálculo dessas raízes rapidamente, ou seja, então fica com delta, que é b ao quadrado, que é 49, menos 4 vezes a vezes c. O delta é igual a 49 menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 6, 48. Delta é igual a 1. K é igual a menos b, é menos 7, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Ou seja, o k é igual a menos 7, mais ou menos 1, dividido por 4. Daqui, então, a gente tira o k' e o k duas linhas. Ó. K' é igual a menos 7 mais 1, fica menos 6 quartos, que é igual a menos 3 meios. E o k duas linhas é igual a menos 8 quartos, que é igual a menos 2. Bom, escrevendo isso com a multiplicação de fatores, a gente fica com 2 vezes o primeiro, que é k menos o k', que é menos 3 meios, então isso aqui vai ficar mais 3 meios, vezes o k menos o k duas linhas, que é menos 2, então isso fica mais 2. Bom, a gente pode multiplicar esse 2 pelo primeiro fator, a gente fica com 2k mais 3, que está multiplicando aqui o k mais 2. E multiplicando justamente porque a gente tem uma fração ali que não nos favorece muito. Então, a gente pode substituir aquela parte lá, aquele polinômio de segundo grau, por esta expressão, né? Por essa multiplicação de dois fatores, ou seja, k mais 1 vezes o 2k mais 3 vezes k mais 2. Tudo isso está dividindo por 6. Bom, será que é onde a gente queria chegar mesmo? De fato, era isso. Então, aqui a gente conclui, né? Provamos por indução que aquela soma de fato é verdadeira. Tá? Agora vamos para um exercício de
resolver uma relação de recorrência, né? Então a gente vai usar o método expandir, conjecturar e verificar. Então primeiro a gente começa com o expandir, que em geral é a parte mais complicada. Então a gente pega aqui o nosso termo geral da relação de recorrência, né? A nossa relação de recorrência, na verdade, que é Sn igual a Sn menos 1 mais 5. E aqui a gente acaba de fazer a primeira expansão. Agora a gente vai para a segunda expansão, ou seja, a gente simplesmente substitui o Sn menos 1, né, pela recorrência. O que diz a recorrência, pessoal? Sn é igual ao anterior mais 5. Qual é o anterior de Sn menos 1? É Sn menos 2 mais 5, mais os 5 que nós já tínhamos, né? Certo? Então, deixa eu até fazer de outra cor aqui. Então, a gente vai substituir esse termo aqui. Fica Sn menos 2 mais 5, mais o 5 que já estava ali. Essa é a nossa segunda expansão. Observem que a gente pode reescrever isso como Sn menos 2 mais 2 vezes 5, né? A gente já vai entender o porquê que eu estou fazendo esse 2 vezes 5, tá? Isso aqui é a segunda expansão. Terceira expansão, Sn igual, o que nós temos? Sn menos 2 mais 2 vezes 5, ou seja, terceira expansão eu substituir agora o Sn menos 2 por Sn menos 3 mais 5 mais o 2 vezes 5 que nós tínhamos ali. A gente pode reescrever isso novamente, pessoal. Isso é Sn menos 3 mais... Isso aqui, pessoal, seria 5 mais 5 mais 5, ou seja, 3 vezes 5, né? E aqui nós temos a nossa terceira expansão. Para fechar, nossa quarta expansão é Sn igual, substituir Sn menos 3, ó, fica Sn menos 4 mais 5, certo? Recorrência sempre anterior mais 5, né? Então a gente fica com isso mais o 3 vezes 5 que nós tínhamos. Ou seja, Sn menos 4 mais 4 vezes 5. Essa é a quarta expansão. Ou seja, a gente sempre foi somando 5, né, gente? Na primeira expansão somou 5, na segunda mais 5, na terceira mais 5, na quarta mais 5. Então a gente consegue observar que na nossa késima expansão, o que a gente vai ter, pessoal? Agora a gente tem que verificar, né, observar o que está acontecendo aqui, qual é o padrão que tem aqui na nossa expansão. Observe que na quarta expansão eu tinha um Sn-4 e um 4 vezes 5. Na terceira expansão eu tinha um Sn-3 e um 3 vezes 5. Na segunda expansão eu tinha Sn-2 e um 2 vezes 5. Tá? Então, esse é o padrão, né? Então, o que vai acontecer? A gente imagina que na késima expansão a gente vai ter Sn menos K, certo, pessoal? Késima expansão. Né? Na quarta eu tinha 4, na terceira eu tinha 3, na segunda eu tinha 2, então na késima eu tenho K. Então, Sn menos K mais o K vezes 5, certo? Que eu tinha 4 vezes 5 na quarta, 3 vezes 5 na terceira expansão, 2 vezes 5 na segunda expansão, então na késima expansão eu vou ter K vezes 5. Bom, fizemos a késima expansão, agora a gente vai simplesmente para a última expansão. O que é a última expansão? A gente vai substituir o N por o K por N mais 1. Então aqui a gente vai ficar na última expansão, ou seja, a gente fica com Sn menos N-1 mais N-1, desculpa pessoal, que eu coloquei N mais 1, N-1, tá? N-1, o K por N-1, vezes 5. Ou seja, aqui ó, a gente vai ficar com S1, ó, N menos N e menos 1 vai ficar 1 só, né, gente? Mais N menos 1 mais 5, gente, ó, dá para fazer uma distributiva aqui, fica 5N menos 5.
Tá? E S1, gente, S1 foi dado. Está aqui, ó. Foi dado na recorrência, o primeiro termo. S1 é 5. Então a gente fica com 5 mais 5n menos 5, ou seja, 5n é o que nós temos. Ok? 5n é o nosso termo geral, nossa forma fechada da relação de recorrência. Bom, o que acontece, pessoal? Nós chegamos nisso, o que a gente pode fazer? Agora a gente vai conjecturar. Conjecturar é simplesmente a gente pensar que, bom, Sn é igual a 5n, certo? Para qualquer n pertencente aos naturais asterisco, visto que começamos de n igual a 1, né? O primeiro termo aqui é 1. Então a gente está conjecturando, a gente não precisa fazer toda essa recorrência. A gente pode simplesmente, para saber qual é o termo, né, determinado termo desta sequência, basta substituir o n pelo próprio número, substituindo direto nessa fórmula e não utilizando a relação de recorrência. Bom, conjecturamos, nós temos que provar isso. Então a gente vai verificar. Será que isso é verdade? Agora a gente utiliza simplesmente a mesma ideia, ou seja, a gente utiliza indução. Né? A gente vai fazer a base. Qual é a base? A base é substituir o n por 1, ou seja, S1. Então, substituindo, S1 é igual a 5 vezes 1, que é 5. Será que isso de fato está fechando com a relação de recorrência? Tá, era isso que eu tinha. S1 é igual a 5. Substituindo aqui na nossa conjectura, né, o n por 1, nós chegamos ao mesmo lugar. Então, nossa base está feita. Agora, a gente faz a hipótese. Ou seja, a gente substitui o n por k, um k arbitrário, né? Sk é igual a 5 vezes k. Isso para qualquer k pertencente aos naturais asterisco. Então, essa é a nossa hipótese. E agora a nossa tese. Essa tese aqui, a gente vai substituir o n por k mais 1, né? Próximo degrau depois do k. E agora aquela ideia, né? Estou no késimo degrau. Será que eu consigo subir até o késimo mais 1? Se eu conseguir, é porque eu consigo subir em qualquer degrau, né? Aquela analogia que a gente fez em aula. Então, para isso, pessoal, a gente precisa provar isso. Bom, como é que a gente vai provar essa nossa tese? Pessoal, a gente vai pegar lá da nossa relação de recorrência. O que diz a nossa relação de recorrência? Que Sn é igual a Sn menos 1 mais 5, ou seja, a gente sabe que essa recorrência é sempre o anterior mais 5. Então, o que vai ser Sk mais 1? Sk mais 1 vai ser o Sk mais 5. Tudo bem? Sk mais 1 é o anterior mais 5. Bom, mas quem é Sk, gente? Bom, Sk é a nossa hipótese. Sk é a nossa hipótese. Vou deixar aqui em vermelho para a gente lembrar. E a nossa hipótese diz que Sk é igual a 5k. 5 vezes k. Certo? Bom, isso aqui mais 5. Então, observe que Sk mais 1, se a gente colocar o 5 em evidência, vai ficar 5 vezes k mais 1. Que é, de fato, o que eu queria provar aqui na minha tese. Se chegamos onde a gente queria na tese, acabamos de demonstrar por indução que, de fato, essa conjectura que a gente fez, ela é verdadeira, ou seja, encontramos aí a nossa forma fechada e a gente simplesmente resolveu essa nossa relação de recorrência. Bom, gente? Para fechar, só vou fazer o início, gente, da 7, que diz o seguinte, uma colônia de morcegos é contada a cada 2 meses. As 4 primeiras contagens foram 1.200, 1.800, 2.700 e 4.050 morcegos.
Se a taxa de crescimento continuar, né, nesse padrão, qual será a 12ª contagem? Então, escreva e resolva uma relação de recorrência pelo método expandir, conjecturar e verificar. Bom, primeiro eu só vou escrever aqui a relação de recorrência. Ó. Quem que seria, gente? Observe ó, que na primeira contagem a gente tinha 1.200. Na segunda contagem a gente tinha 1.800. O que é 1.800 com relação à primeira contagem? Observem que é a primeira contagem mais a metade da primeira contagem. Primeira contagem mais a metade da primeira contagem. Metade de 1.200 é 600. Então, minha segunda contagem é 1.200 mais 600. Né? Observe que esse padrão vai ser observado na terceira contagem. Terceira contagem vai ser 2.700. E o que é, gente, a terceira contagem? É a segunda contagem mais a segunda contagem dividido por 2. Sim, de fato, a segunda contagem é 1.800, né? Mais a metade da segunda contagem é 900. 1.800 mais 900 é 2.700, tá? Então, daqui, pessoal, a gente acaba de tirar a recorrência. A recorrência. Ou seja, quem é a nossa recorrência? Vou colocar aqui a nossa relação de recorrência. Vou chamar de M de morcego, tá? Na primeira contagem eu tinha 1.200 morcegos. Então, para qualquer contagem, eu vou ter... vou colocar 3 meios, pode ser? Né? Eu poderia colocar assim, né? Bom, vou colocar 3 meios. 3 meios de M menos 1. Porque é isso, né, gente? Ó, eu tenho 1 vezes 1 meio. Isso, na verdade, é 3 meios da primeira contagem. É 1,5, né, gente? Se você pegar e pensar, né? Se eu pegar 1.200 e multiplicar por 1,5, eu chego em 800. 1.800 multiplicar por 1,5, eu chego em 2.700. 2.700 multiplicar por 1,5, eu chego em 4.050. Então é isso. Essa é a recorrência. Tá? O que acontece, gente? Está pedindo para a gente utilizar o método expandir, conjecturar e verificar. Então, é bem semelhante com a que a gente fez em aula. Deixa eu pegar a lista aqui. Ó. A gente fez em aula a letra B aqui. Ó. É bem semelhante. Tá? A única diferença é que o A1 né, é diferente, é outro valor. E aqui, ao invés da gente ter 3 vezes o AN-1, a gente tem 3 meios vezes o AN-1. Né? No nosso caso é M-1. Certo? Então, é bem similar. Você vai lá, faz o expandir, conjecturar, verificar. A partir do momento que tu fizer a parte do expandir, conjecturar e verificar, você vai chegar num termo geral, né? De forma fechada. Esse termo geral aqui ele vai ser alguma coisa. E essa forma fechada, ela vai te dar... você pode calcular, né? Na 12ª contagem. Ó, só substituir o N por 12, você vai encontrar o número de morcegos. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver qual que vai ser a forma fechada, só para passar. Tá aqui. A forma fechada, cadê? Vai ser Mn é igual a 1.200 vezes 3 meios elevado na n menos 1. Tá bom, gente? Essa vai ser a forma fechada que vocês vão chegar quando vocês fizerem a expansão. Tá bom, gente? Então, finalizamos aqui o vídeo. Qualquer coisa, estou à disposição por e-mail. E boa sorte na prova a todos. Até mais.